Gravando. Ok, já estamos sendo gravados. Pessoal, eu coloquei lá em cima, se vocês forem lá em materiais, eu coloquei a ficha 10 e 11. Eu queria que vocês fossem lá em materiais e abrissem a ficha 10 e 11, por favor. Fossem lá no meu class, vamos lá no meu class, e abram a ficha 10 e 11. Já está lá um bom tempo. A ficha 11, especialmente, é uma ficha super atual que, na verdade, eu não... Ela foi feita antes dela ter se tornado tão atual assim, tá? Eu não fiz essa ficha quando essas coisas todas que estão acontecendo no mundo tinham acontecido, mas ela é muito atual, tá? Eu quero que vocês abram aí essa ficha. Como vocês podem ver, essas duas fichas são duas propostas de produção, tá? Ok? São duas propostas de produção de texto. Sobre dois temas que estão extremamente relacionados com aquilo que a gente vai continuar discutindo, né? Então, só para relembrar vocês, a gente discutiu o problema do sistema criminal, da criminalidade, enfim, nós vamos discutir essa questão, essa problemática. Uma coisa é essa problemática, nós discutimos na segunda etapa. Agora nós vamos discutir outras questões, também questões sociais, só que agora nós vamos discutir questões, vamos dizer assim, que estão relacionadas com o fim da escravidão no Brasil. Então, os dois temas que eu coloquei aí, eles são temas parecidos, né? Porque nos dois temas eu coloco uma coisa inicial, então, cotas nas universidades e violência policial, cotas e violência, e do outro lado, a herança escravista no Brasil. Ou seja, nos dois temas, eu peço para que vocês relacionem o problema das cotas e o problema da violência policial com o problema da herança escravista no Brasil, ok? É Eu para já havia entrar na comentado 10 ou na 11? na 10 e na 11, eu estou comentando as duas. Estou comentando as duas, tá? Eu já havia comentado com vocês que o nosso tema seria esse, né? Enfim, o Brasil é um país que foi um país escravocrata durante mais ou menos uns 300 anos, né? O Brasil viveu de trabalho escravo de 1530 até 1889, 1888, tá bom? E mesmo assim acabar o trabalho escravo foi muito difícil no Brasil. Então o Brasil é um país escravista. O Brasil sempre foi um país escravista em que o trabalho escravo existe. A gente tem no Brasil o dobro de tempo em que a gente conviveu com o trabalho escravo do que o que a gente conviveu com o trabalho livre, tá? E é óbvio que uma sociedade que conviveu tanto tempo com o trabalho escravo não deixa, não vamos dizer assim, não esquece a sua herança escravista com tanta facilidade assim. Ou seja, a herança escravista no Brasil, ela não é uma coisa que a gente apaga com uma lei, tá? Ou seja, não basta com que a gente, enfim, promulgue uma lei dizendo que acabou a escravidão para que a gente termine com tudo aquilo que a escravidão significa na nossa sociedade, tá bom? E tudo aquilo que ela significou e que ela ainda significa por uma série de motivos, tá? E o que a gente vai tentar fazer nessa etapa é tentar entender isso. É tentar entender o que de fato significou a escravidão como forma de estrutura social, tá? O que significou a escravidão. Por outro lado, como é que ela começou e como é que ela terminou, por que ela começou e por que ela terminou. Afinal de contas, por que o Brasil é um país que viveu durante 300 anos de trabalho escravo? Será que Portugal sempre viveu de trabalho escravo? Será que as colônias espanholas sempre tiveram trabalho escravo? As colônias inglesas sempre tiveram trabalho escravo? Na Europa tinha trabalho escravo? Enfim, essa é a pergunta. Como que isso começou? Como que isso terminou? E o que isso deixou para gente? Tá? Essas são as perguntas que a gente vai fazer. Não são perguntas de todo simples, são perguntas que podem demandar da gente algum esforço de reflexão, mas eu vou tentar ajudar vocês aí a chegar numa resposta para isso, tá? A primeira coisa que eu queria
vocês batessem o olho aí na ficha 10 e na ficha 11, e eu queria, sem ler os textos, assim, né? Porque são fichas que têm textos, né? Eu coloco textos inteiros aqui nas fichas, sem ler os textos que estão aí nas fichas, eu queria que vocês me dissessem o que vocês imaginam, o que vocês acham sobre essas duas questões, né? Primeiro, eu queria que vocês me dissessem o que vocês acham sobre a questão das cotas nas universidades públicas, né? E depois eu queria que vocês me dissessem o que vocês acham sobre o problema da violência policial. E eu queria que vocês me dissessem se vocês conseguem ver uma relação entre esses dois problemas, ou seja, entre o problema das cotas e o problema da violência policial e a herança escravista, tá? E se alguém souber também por que o tema da violência policial ficou tão atual, vocês podem tentar responder também. É por causa do Vamos lá. George Floyd. Abram o microfone e falem. Talk to me, please. Hein, Felipe? É por causa do George Floyd. Exatamente. Ficou atual por causa do negócio do George Floyd, né? Essa ficha eu fiz há muito tempo, eu fiz essa ficha no começo do ano, eu não fiz essa ficha quando isso já tinha acontecido, mas calhou bem, né, de acontecer, bem assim, né, gente? Foi uma coisa terrível. O que aconteceu com o George Floyd foi um caso nítido de violência policial, acho que todo mundo sabe, né? O policial ajoelhou em cima do pescoço dele, ele foi sufocado durante 8 minutos e ele morreu no meio da rua. E isso gerou uma onda de protestos enfim, gerou uma onda de indignação, não só nos Estados Unidos, né? Não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, tá? Gerou uma onda de protesto, de indignação no mundo inteiro. Mas eu quero que vocês me digam assim, o que vocês acham disso, o que vocês acham do problema da violência policial. A violência policial não é um tema restrito ao George Floyd, não é um tema restrito ao que aconteceu nos Estados Unidos. Eu quero que vocês me digam o que vocês acham disso, o que vocês acham disso no Brasil, se vocês imaginam que isso no Brasil é uma coisa relevante, se isso no Brasil é uma coisa comum, que acontece sempre. E eu quero que vocês me digam o que vocês acham sobre as cotas e sobre o problema da violência policial. Podem falar o que vocês acham mesmo, por enquanto eu não estou pedindo nenhuma, nenhuma visão mais refinada, é só para vocês me dizerem o que vocês acham, só que eu quero que vocês liguem o microfone e digam. Vamos lá, boa sorte. Eu Pode li em falar. algum lugar, parece que 75%. O policial foi preso, né? Peraí, gente, é um de cada vez. O Davi estava falando primeiro. Fala, Davi. Felipe, eu li em algum lugar que parece que 75% das pessoas mortas por policiais são negras. Exatamente. Então, tipo, Exatamente. tem racismo no Brasil. A maior parte das pessoas mortas pela polícia no Brasil são pessoas negras. Isso é a mais absoluta verdade desde sempre. Mas o que, gente? O que vocês acham sobre isso? Podem falar mesmo o que vocês acham, sem medo de errar. Felipe, o policial que matou o George Floyd foi preso, foi? Olha, a última informação que eu sei é que ele foi afastado por um processo administrativo e está detido. Assim, eu não sei se ele exatamente vai ser preso, julgado, condenado. Não sei, isso não. Acho que ele foi preso, sim. Foi, né? Ele vai passar aí por um processo administrativo no mínimo, tá? Mas vamos lá, gente. O que vocês acham? Eu acho muito injusto. Eu acho que ocorre mesmo. Muitos policiais têm esse preconceito, esse racismo. E se tem uma pessoa, não também aqui no Brasil pelo menos, não negra ou mal vestida, policial aborda essas pessoas com muito mais facilidade do que um branco, que é um preconceito enorme. Eu lembro das suas aulas no ano passado, era geralmente no retorno. Aí tinha esse debate que você falava, eu lembro, não sei se tem muito a ver,
cota racial tem muito a ver? Tem alguma coisa a ver ou não, Felipe? A ver com o que exatamente? Com o tema que a gente está discutindo? Sim, é esse o tema que a gente está discutindo. Ah, tá. Eu lembro das cotas sociais que tinham, pelo menos, eu não sei se tem ainda, porque, porque negro geralmente, escola pública, 80% das pessoas são negras, não são? Bom, em torno assim. Eu não sei dizer 80%, mas parte significativa. Parte significativa. E aí, como elas não têm acesso não têm acesso esqueci a palavra, mas a um ensino muito bom, elas têm uma cota, elas têm essa chance para melhorar as notas. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu vou mudar a pergunta para a gente mudar o rumo da conversa. O que que vocês consideram como ser negro no Brasil? Assim, eu acho, assim, minha opinião, né, que às vezes acontecem essas injustiças, a grande parte com os negros, porque eles já são visados, grande parte dos negros que andam na rua como criminosos, porque, tipo, vamos supor, tem um negro lá que ele mora na favela, aí ele não tem condição de estar desempregado e, assim, óbvio que existe outro jeito, mas na visão do cara, o único jeito dele sobreviver é ele sair e roubar. E grande parte da população pensava assim, né? Então, aí por isso que acontece. Deixa eu só apontar uma coisa. Isso que o Davi falou, ele falou isso pela segunda vez, isso é uma coisa muito importante para a gente pensar o problema da violência policial, que é o seguinte. A polícia, ela lida com ela lida com uma noção estatística, né? A polícia lida com a noção de que existem suspeitos e de que existem pessoas suspeitas, existem pessoas que são potencialmente criminosas, e essas pessoas que são potencialmente criminosas, elas fazem um perfil. Existe um perfil das pessoas que seriam perigosas ou que seriam potencialmente criminosas, tá? Esse perfil da pessoa que é potencialmente criminoso, ele é construído tendo como base dados estatísticos. Então é o seguinte, furto. A polícia é capaz de fazer um levantamento do número de furtos que acontece no Brasil, e eles conseguem lá, por meio da inteligência, identificar qual que é o tipo do sujeito que rouba no Brasil. Ou seja, a polícia consegue dizer se 70% dos roubos são feitos por pessoas brancas ou negras. Se 70% dos roubos são feitos por pessoas altas ou baixas. Se são feitos por homens ou mulheres. Se são feitos por pessoas que têm uma renda, sei lá, igual ou superior a um salário mínimo ou igual ou inferior a um salário mínimo. Compreendem? Então, o que a polícia faz, e é isso que o Davi está falando, o que a polícia constrói é um perfil do criminoso potencial, do suspeito, ela constrói o seu suspeito a partir de dados estatísticos, né? E aqui é que entra o problema. O problema entra aqui o seguinte, quando a polícia vai fazer isso, o que que ela encontra? O que ela encontra como... Isso eu estou falando, isso eu não estou levando em consideração, gente. Eu não estou levando em consideração nenhuma conduta ilegal, tá? Eu não estou levando em consideração que o policial vai cometer um crime. Porque o que aquele rapaz fez lá nos Estados Unidos, aquilo é um crime. Aquilo é um crime. Ele cometeu um crime, tá? Ele assassinou uma pessoa. Você não pode fazer aquilo com ninguém, tá? Aquilo que ele cometeu é um crime. Eu não estou falando disso, eu não estou falando desse tipo de caso. Igual o caso do menino aqui no Brasil, uma semana depois, uns dias depois daquele caso nos Estados Unidos, o menino estava dentro de casa, a polícia lá no Rio de Janeiro fez uma operação, matou o menino, levou o corpo embora. Levou o corpo embora, jogou o corpo no mar. E ninguém sabe onde é que está o corpo do menino. Né? João alguma coisa que o menino chama, não me lembro direito também. Mas a questão, eu não estou falando desse tipo de coisa, tá? Eu não estou falando desse tipo de coisa, eu não estou falando de exceção. Porque, veja, o policial que matou o menino, pegou o corpo e levou o corpo embora, disse, essa pessoa tem que ser presa. Essa pessoa cometeu um crime. Essa pessoa tem que ser presa. Essa pessoa cometeu um crime. João Pedro, isso mesmo, menino. Essa pessoa cometeu um crime. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da pessoa seguindo o procedimento correto. Eu estou falando do policial que vai seguir o procedimento correto. Vai fazer a coisa correta.
tá? Na hora que ele vai fazer a coisa correta, o que acontece? O perfil que ele encontra estatisticamente da pessoa que foi, vamos dizer assim, que mais cometeu o crime, o ladrão em potencial que ele vai encontrar é quem? É, via de regra, o sujeito marginalizado, né? Ele vai encontrar o sujeito que está marginalizado na sociedade. Ele vai encontrar que sujeito? Ele vai encontrar o sujeito preto e pobre. Preto e pobre, é esse sujeito que ele vai encontrar, né? Especialmente o pobre. Ele vai encontrar o negro, o pobre e o que mora numa periferia. Ele vai encontrar o negro pobre que mora numa favela, que mora numa periferia. Esse é o suspeito potencial. Esse é o suspeito em potencial estatisticamente. Tá? Essas são as pessoas que mais vão presas no Brasil. Essas são as pessoas que a polícia enxerga como pessoas que ela vai, das quais ela vai suspeitar. Compreende? Essas são as pessoas. E veja, isso eu estou falando para vocês, isso é a prática correta. Eu não estou falando para vocês de uma prática. Eu não estou falando de crime nem de ilegalidade. Eu estou falando de coisas corretas. Tá? O policial que age corretamente, quando ele sai na rua, o policial sai na rua, tá bom? Corretamente, e ele tem lá num quarto, 15 pessoas que são suspeitas de furtar a bolsa de uma senhora, tá? Qual é a maior chance quais pessoas têm a maior chance estatisticamente de ter roubado a bolsa daquela senhora? São as pessoas negras, pobres e que vêm de bairros periféricos, que vêm das comunidades, que vêm das favelas, tá? Se ele está agindo, ele tá seguindo o procedimento. A pergunta é, primeiro, por que estatisticamente a maior parte das pessoas que cometem furtos e delitos são pessoas pretas, pobres e que vêm de comunidades periféricas? Por que isso? Por que é assim? Segundo, será que esse procedimento é um procedimento adequado? Tá? E terceira pergunta. Na hora que o policial vai abordar essas pessoas, ou seja, na hora que ele vai abordar, porque até agora vejam que eu lidei só com a legalidade, agora eu vou lidar com um pouco de ilegalidade, né? Na hora que ele vai abordar essas pessoas, ele aborda essas pessoas como? Será que ele abordaria diferente se o suspeito dele fosse um sujeito branco, que tem uma renda elevada? A questão é, se eu estiver na rua, Felipe, estiver na rua, e alguém roubar alguma coisa perto de mim, e eu estiver lá na cena do crime, vamos dizer assim, a polícia suspeitar de mim por algum motivo, será que eu vou ser tratado da mesma forma como um jovem de periferia seria tratado? Ah, Felipe, mas como que ele sabe que você não é um jovem de periferia? Ele sabe como eu estou vestido, ele sabe que meu sapato é o sapato, ele sabe mais ou menos o preço do meu sapato, ele sabe mais ou menos que a bolsa que eu estou usando é uma bolsa que eu não comprei. Eu tive dinheiro para comprar uma bolsa de couro para andar na rua. Ele sabe que a roupa que eu tô, ele sabe, compreende? Assim, ele sabe pelos mais variados motivos. E veja, mesmo que ele não saiba por esses motivos, na hora que eu abrir a boca, ele vai descobrir que eu não falo como uma pessoa pobre que vem desses lugares, tá? Ele vai saber que eu não venho desses lugares. Ele vai saber pelo jeito como eu falo, pelo jeito como eu me expresso, tá bom? Pelo tipo de palavra que eu uso. Ele vai saber que eu não sou uma pessoa que vem de uma região periférica. A pergunta é assim. Será que ele vai me tratar da mesma forma como ele trataria um jovem negro que vem da periferia? Muito provavelmente não. Muito provavelmente ele trataria com um pouquinho mais de respeito, né? Não porque ele me respeite, porque eu não conheço ele, nem ele me conhece, mas ele trataria com respeito a posição social em que eu estou. Ele trataria com respeito o meu poder aquisitivo. Ele trataria com respeito a linguagem que eu uso, tá certo? Ele trataria com respeito a forma como eu me visto, tá certo? Ao invés de, enfim, me tratar como ele trataria um jovem negro da periferia. A pergunta é essa.
A pergunta é, ele me trataria de forma igual? A polícia trata a todos de forma igual, né? A resposta é não, ela não trata a todos de forma igual. E a pergunta é por quê? A pergunta é por que ela não trata a todos de forma igual? Será que é só por causa da estatística? Será que é só porque estatisticamente existe mais chances de pessoa A, B ou C cometer um crime? Felipe, sobre isso que você falou, tipo assim, eu lembrei que semana passada teve um assalto aqui na porta de casa, né? Uhum. Aí a gente foi poder ver e tinha um segurança abordando o cara. Aí beleza, aí ficou esperando lá tipo uns 10 minutos assim, aí o cara brigando com o assaltante, aí chegou a polícia, eles nem perguntaram o que aconteceu, chegaram espancando o cara já. É assim, gente, assim, isso é assim, tá? Isso é assim. E eu vou dizer mais para vocês, a maior parte A das gente pessoas no vê isso na escritório, rua várias vezes também, né? Isso é um fato também. isso acontece na rua. É, a questão é que isso é uma prática cotidiana, isso acontece cotidianamente, tá bom? É, e a questão é por que isso acontece? Por que isso acontece, tá? Eu tô vendo que vocês estão falando aqui no chat, eu não tô acompanhando aqui não. Vocês estão falando um tanto de coisa aqui. Eu queria que vocês, gente, falassem, tá? Eu queria que vocês ligassem a câmera e falassem, para a gente poder interagir um pouquinho mais. Vocês falaram também Aliás, aquele formulário é muito importante, viu, gente? Assim, eu tive poucas respostas da primeira série lá naquele formulário, e eu queria ter mais respostas, tá? Aquele formulário é muito importante para mim. Porque, enfim, esse negócio de aula virtual é uma novidade para vocês, é para mim também. Então eu preciso saber o que vocês acham, como é que vocês estão sentindo que a aula está indo, para eu poder decidir para que rumo que a gente vai. E vocês colocaram lá a necessidade das aulas serem talvez mais dinâmicas, vocês poderem participar mais e tal, para ficar mais interativo. Então, eu queria que vocês falassem mesmo, assim. Eu queria que vocês dissessem, falassem. O que vocês acham? Liga o microfone e fala, igual o Davi e o Eduardo Oh, estão eu, fazendo, porque eu fica mais acho, fácil. eu acho que os dados estatísticos são muito generalizados para a polícia. Por exemplo, se os dados estatísticos falam 80%, eles não vão agir como que se fosse 80%, eles vão agir mais como que se fosse 100%. Sim, essa é a primeira coisa. É porque é o seguinte, dado estatística é uma coisa perigosa, gente, porque o negócio é o seguinte, se a polícia se comporta baseada na estatística, ela não está levando em consideração as pessoas individualmente, né? Porque, veja, nós não somos pedaços, eu não sou um pedaço de estatística, eu não quero que ninguém me considere como uma estatística, compreende? Se ela vai tratar a todos como estatística, veja, ela vai estar tratando pessoas como estatística, compreendem? Esse é o problema aqui. É, e é isso que a gente, enfim, tenta. É isso que eu quero que vocês pensem, né? Eu acho que foi a Portugal que falou, a Maria. Eu só consigo lembrar o seu nome como Portugal, Maria Luísa Janot, Portugal. Foi a Portugal que falou que sobre o documentário 13ª Emenda, né? Foi ela, foi ela. Sobre jovens inocentes e tal. Aquele documentário 13ª Emenda, ele é um pouco a conexão entre primeira e segunda etapa, né? Porque a questão aqui é a seguinte, aquele documentário deixa muito claro para a gente o quê? Que existe uma conexão muito clara e muito nítida entre o problema da escravidão e o problema do sistema criminal e da violência policial no mundo americano contemporâneo, no mundo moderno de forma geral. Então existe aí uma relação. E aí a pergunta que eu faço para vocês é qual relação exatamente é essa no Brasil? Qual é exatamente a relação entre violência policial e cotas nas e herança escravista no Brasil? A pergunta é: será que a violência policial no Brasil é uma herança escravista? É uma herança da escravidão? Essa é a minha pergunta. Eu acho Essa é a pergunta do tema. A pergunta é: será que
se a gente pegar os 1 milhão de casos, a gente poderia pegar 1 milhão de casos, gente, assim, 1 milhão mesmo, poderia pegar 1 milhão de casos de violência policial no Brasil. Será que eles estão relacionados com a nossa herança escravista? Será que eles estão relacionados com o que a escravidão deixou para a gente? Essa é a pergunta desse tema, tá? O que vocês acham? Vocês acham que sim ou que não? Eu acho totalmente. Como é que é? Pode Eu falar, acho totalmente. Eu acho totalmente, porque começou assim, teve a escravização, todos os negros perderam basicamente tudo. Não tinha riqueza, o dinheiro, zero. Mas quando começou a Lei Áurea, eles não deram suporte. A classe social ainda estava baixa, então eles começaram sendo, entre aspas, livres, mas sem nada. Não tem nenhuma herança. Então, basicamente, a Lei Áurea colocou só uma classe social que seria de escravo para pobre. Pois não adiantou muito. Vai colocar assim, os dados estatísticos falam que o pobre vai ser o que mais comete crime. Agora, imagina um país que não tem negro, só tem branco. Se a polícia fosse investigar, eles vão procurar no lugar que tem mais pobre. Consequentemente, vai ser possivelmente um possível ladrão vai ser um pobre. Mas como a colonização veio, o pobre não é destacado como alguém, como uma pessoa qualquer. Aqui no Brasil, por causa da colonização, é destacado como uma pessoa negra. Sim, aqui no Brasil existe uma conexão entre pobre e negro, né? Ou seja, a gente imagina o pobre e o negro como a mesma pessoa. Né? E é pior, no Brasil chega a ser pior, tá? Porque no Brasil é o seguinte, no Brasil a gente relaciona trabalho com o negro e com uma condição negativa, tá? No Brasil, você trabalhar... Isso tem registro durante o período colonial inteiro. Durante o período colonial todo, trabalhar era uma coisa de negro. E se você trabalhasse, se você for branco, branco livre, você não é escravo de ninguém. Trabalhar era depreciativo, era um problema. Por quê? Porque quem trabalha é o negro, não é o branco. Não sou eu que trabalho. Resultado, nunca se formou no Brasil uma classe média de pessoas que trabalham. Por quê? Porque existe uma classe que não faz nada e existe uma imensa maioria de escravos que trabalham, porque trabalho é coisa de escravo. E trabalhar é uma coisa que deprecia como pessoa. Tá? Mas vamos lá. Mais pessoas, vocês acham que sim ou que não? Vocês acham que existe uma relação entre violência policial e a herança escravista no Brasil? Abram a câmera e falem. Eu acho que existe, porque, tipo assim, o que eu ia falar, na verdade, o que o Eduardo falou, que a Lei Áurea, ela praticamente mudou o nome da classe de escravo para pobre, sabe? E que você também acabou completando. Tipo, o pobre, ele é associado ao negro. Então, tipo assim, na nossa visão, quando você pensa numa pessoa pobre, você pensa numa pessoa negra. E por que isso? Por que a Lei Áurea fez isso? Porque, na verdade, eu acho que não foi a Lei Áurea que fez isso. Na verdade, foi, tipo, a sociedade que pensou dessa forma, sabe? E por que a sociedade pensou dessa forma? Pois ele só viu a figura do negro como um objeto que fizesse as coisas para você. Sim. O Márcio tocou num ponto ali que é importante. Tanto que também, quando teve a Lei Áurea, muitos escravos eles continuaram trabalhando nas fazendas, porque lá eles tinham pelo menos comida, onde dormir. Exatamente, exatamente. Tem uma questão aqui que é a seguinte, que é a continuidade. Tá? A continuidade. Ou seja, a Lei Áurea faz isso porque a Lei Áurea nunca foi pretendida para ser feita. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para a diferença entre o nosso processo de abolição
e outros processos, especialmente o processo americano, né? Porque os Estados Unidos é a sociedade mais parecida com o Brasil nesse sentido, tá? Aliás, os Estados Unidos é a sociedade mais parecida com o Brasil no mundo, porque os Estados Unidos é uma sociedade é, é, é uma sociedade de origem colonial, é uma sociedade em que houve trabalho escravo durante 300 anos, tá? Então, os Estados Unidos é uma... E outra coisa, os Estados Unidos é o único país na América, Estados Unidos e México e Brasil são os únicos países na América que tem esse tamanho, tá? Então, a história americana, a história brasileira, a história mexicana, elas têm elementos semelhantes que as determinam. E tem diferenças pontuais que fazem com que, enfim, com que um seja os Estados Unidos, outro seja o México, outro seja o Brasil. Ô, Felipe. Deixa eu só finalizar aqui. Que é o seguinte, o problema é o seguinte, é que lá nos Estados Unidos, como é que a escravidão acabou? E vocês vão ver isso nos filmes que a gente vai assistir, tá? E a semana que vem, na outra semana, a gente já vai... Que semana que vem é prova, na outra semana a gente vai fazer atividade sobre editorial e depois na outra semana a gente já vai discutir filme. A pergunta é a seguinte, vocês vão ver isso nitidamente nos filmes. O trabalho escravo acabou nos Estados Unidos por causa de uma guerra civil, né? Ou seja, para acabar com o trabalho escravo nos Estados Unidos foi feita uma guerra civil. Eles fizeram uma guerra civil. E mesmo assim não acabou de todo, tanto que a gente está vendo aí que os Estados Unidos enfrentam os mesmos problemas que o Brasil. Mas eles, para terminar com o trabalho escravo, fizeram o quê? Fizeram uma guerra civil. Fizeram uma guerra civil. Nós não fizemos uma guerra civil, muito longe da gente ter feito uma guerra civil. O que a gente fez foi assinar uma lei, né? E mesmo assim, essa lei que foi assinada, ela foi assinada muito a contragosto de quase todo mundo, né? Ela foi, eu não sei se vocês sabem a história disso em detalhes, mas a abolição da escravidão no Brasil é uma coisa que demorou, que foi discutida durante mais de 60 anos, tá? Isso foi discutido durante 60 anos, e isso foi sendo jogado, não, depois a gente faz, durante 60 anos. A questão é que essa lei nunca era para ter acontecido. A questão é, nós acabamos com o trabalho escravo sob o ponto de vista jurídico. Sob o ponto de vista jurídico. Ou seja, sob o ponto de vista da lei, não existe e não pode haver trabalho escravo no Brasil. Mas há trabalho escravo no Brasil ainda hoje? Ele existe? Mas você falou, né? Eles continuavam nas fazendas. A maior parte deles continuou nos lugares que eles estavam. Tá certo? A pergunta é, como que isso tem um encaminhamento? Percebe? Como que isso tem um encaminhamento? Como que a estrutura social da escravidão simplesmente permanece a mesma? Porque uma lei não é capaz de mudar. Se uma guerra lá nos Estados Unidos, uma guerra civil, se uma guerra civil não foi capaz de pôr fim ao problema da escravidão, a todos os problemas da escravidão, que dirá uma lei? Percebem? Que dirá uma lei? Que lei que vai conseguir pôr fim a isso? Ou seja, de fato, nunca terminou. De fato, a maior parte das pessoas nunca terminou, né? Tem um exemplo no Brasil muito paradigmático. Eu queria que depois vocês dessem uma pesquisada sobre esse exemplo, que é o exemplo das empregadas domésticas. Eu não sei se vocês sabem, mas empregada doméstica é um fenômeno brasileiro, né? Empregada doméstica, isso não é uma coisa que não é que não existam pessoas que limpem a casa dos outros em outros países, não, mas da forma como existe no Brasil, né? É uma coisa, é um fenômeno brasileiro, que é você ter uma pessoa dentro da sua casa. Isso é uma herança da escravidão. Você tem uma pessoa dentro da sua casa, que você trata mais ou menos como uma pessoa da família, e essa pessoa limpa a sua casa inteira, ela cozinha, ela limpa, ela lava, ela passa, e até pouquíssimo tempo atrás ela não tinha nenhum direito. Veja, até uma lei de 2010, a empregada doméstica não tinha carteira assinada.
Então, veja, não tinha vínculo legal nenhum entre o dono da casa e a empregada doméstica. E as casas têm um quartinho para a empregada doméstica. Tem um quarto em que elas dormem. Ou seja, elas não voltam para casa. Elas não voltam para casa no final do dia. Elas ficam num quartinho delas, que tem lá dentro da casa. Compreendem? Compreendem qual é a questão? Veja, o que é isso? Não precisa escravidão, gente. Isso é uma herança clara, nítida da escravidão. Né? Você coloca lá a pessoa para... A pessoa faz todo o trabalho braçal na sua casa, né? E ela ainda dorme lá, né? Gente, tem alguma... Atualmente é mais incomum a empregada dormir lá, mesmo porque existe agora uma legislação sobre isso. De 2010 para frente existe uma legislação sobre a empregada doméstica, mas como a Marina acabou de falar, isso era tão comum há 10, 15, 20 anos atrás que existia o quarto de empregada doméstica. No meu apartamento tem, por exemplo. Um apartamento não é muito antigo e tem um quarto de empregada doméstica. Né? Via de regra, gente, um quartinho sem janela, sem iluminação e muito pequeno. Sem iluminação e muito pequeno. Teve também o caso aqui, também esses dias, da empregada que levou o filho para o trabalho e aí ela foi passear com um cachorro, a patroa estava com a criança e não matou o menino. A patroa matou o menino, deixou o menino, não cuidou do menino, né? Então, assim, até que ponto vai a herança escravista no Brasil? O que ela significa de fato? Todas essas são coisas que a gente vai discutir, tá? Vocês indicaram um tanto de coisa aqui, né? Eu vi aqui um tanto de indicação sobre... O Bernardo falou, né? Olhos que Condenam. Tem outra pessoa que fez uma indicação do Netflix aqui também. Eu não me lembro exatamente de quem era. Olhos que Condenam também. O negócio é Olhos que Condenam, né? Tem também, às vezes tem o banheiro para empregada. Eu vou colocar lá no PES alguns materiais sobre isso, para vocês poderem começar a pensar sobre esse problema e para poder começar para vocês tentarem escrever o texto da ficha 10 da ficha 11, tá? Eu vou inverter a ordem, porque o tema da ficha 10 do ficha 11 é um pouco mais atual, então eu vou colocar a ficha 11 para vocês fazerem primeiro, tá? Eu vou colocar o material lá e eu vou provavelmente gravar uma aula, tá, gente? Eu vou colocar uma aula gravada lá para vocês sobre esse problema, lendo um texto em que essas questões vão ser discutidas. E aí depois eu vou gravar outras aulas lendo o texto do Joaquim Nabuco também, para vocês poderem acompanhar direitinho e para vocês poderem para a gente poder fazer essas atividades, tá certo? Então eu vou colocar lá essa semana a atividade da ficha 10 junto com a ficha 11, junto com uma aula em que eu vou discutir com vocês o problema da escravidão, tá bom? Eu vou ler um texto nessa aula que eu vou dar, eu vou ler uma crônica para vocês do Machado de Assis, que ele escreve na semana da abolição. O Machado de Assis escreve uma crônica incrível na semana da abolição, na semana do 13 de maio de 1888, um pouquinho antes da abolição, ele escreve um pouquinho antes da abolição, falando sobre o problema do trabalho escravo e é uma crônica incrível para a gente poder pensar e para a gente poder discutir essas questões e principalmente a questão da violência, tá? Então é isso, a gente vai fazer essas atividades. Tem muitas atividades sobre isso para a gente fazer, tá? Então eu vou postar, porque não vai dar tempo de eu fazer todas as atividades aqui no Meet, igual eu estou fazendo com vocês, aqui agora, tá? Não vai ter como, por exemplo, eu poderia, se a gente tivesse presencialmente, eu ia colocar na próxima aula eu iria ler com vocês o texto do Machado na aula, de levar o texto, projetar, ler com vocês, conversar e tal. Como não vai ter como fazer, como a gente tem uma aula só aqui no Meet, eu vou colocar
eu vou colocar para vocês eu vou gravar algumas coisas e vou colocá-la no Class, senão não dá tempo da gente fazer tudo que está programado para a gente fazer. Tá certo, galera? Então é isso, gente. Teve uma atividade que você colocou no Class que tinha várias coisas e tinha uns filmes e tal. Aquilo não é atividade, aquilo é o quê, gente? Historial? Não, aquilo é material, tá? Aquilo são alguns materiais que nós vamos usar na segunda etapa, ok? Na segunda etapa nós vamos fazer atividades sobre aqueles materiais que estão lá, mas eu vou avisando para vocês, fiquem tranquilos, tá? Por exemplo, semana que vem eu aviso do filme que a gente vai assistir e tal, não tem problema nenhum não. Tá bom? Tá bom. É isso aí, pessoal.